Ah, louvado seja o Senhor. Você pode sentar-se, querido. Nós temos estudado a palavra de Deus, começamos hoje pela manhã, olhando para a vida de um homem de Deus do passado, um avivalista, aquele rei Ezequias, que se encontra a sua história em vários trechos da Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 29 até 31, 2 Reis 18 em diante, também no livro de Isaías, no capítulo 38, 37, 38 em diante, a gente vai encontrar a história desse rei. E a gente começou falando hoje de manhã que ninguém pode produzir um avivamento, e que a gente ia olhar para a vida desse homem, para aprender com ele, quais são os cenários que a gente pode desenvolver na nossa vida, na nossa maneira de caminhar com Deus, que permitem que o avivamento de Deus seja derramado, que movam o coração de Deus para derramar graça abundante sobre nós. E a gente começou a olhar nessa perspectiva para o texto de 2 Crônicas, capítulo 29. E a primeira coisa que a gente aprendeu é que Deus convoca, primeiro, os líderes espirituais do seu povo para retornarem ao foco da sua missão, na santificação. E isso acontece no capítulo 29 de 2 Crônicas, versículo 5, versículo 11, onde aquele rei se torna um pregador. Ele chama os levitas, não são os levitas nem os profetas que o chamam para falar, mas ele chama esse povo e diz: olha, vocês foram escolhidos por Deus, e Deus tem um propósito na vida de vocês, então vivam dentro desse propósito, santifiquem-se, santifiquem a casa de Deus, santifiquem o povo, para que Deus derrame sobre nós a sua bênção. E hoje à noite eu quero continuar e ver uma segunda característica desse mover de Deus. O que a gente pode fazer dentro do cenário? Se só Deus pode derramar o avivamento, então o que podemos fazer para criar o cenário onde Deus derrama? E o que eu gostaria de falar é que em todo o avivamento, inclusive no avivamento de Ezequias, Deus desperta o seu povo. Deus desperta o seu povo para um mover de oração. E aqui nesse texto a gente vai encontrar o início desse mover, e a gente vai ver várias coisas acontecendo na história desse rei que tem a ver com oração, com respostas milagrosas de Deus através da oração. Quero começar no capítulo 29, versículos 29 e 30, onde a palavra do Senhor diz assim, 2 Crônicas 29, 29 e 30. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. E o rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. E eles o louvaram com alegria e depois inclinaram as suas cabeças e adoraram. Essa expressão de curvar-se, essa expressão de inclinar a cabeça, são termos que no hebraico têm a ver com oração, quando a gente se lança aos pés do Senhor e clama ao Senhor. Uma das formas da oração no Velho Testamento, no mundo oriental, até hoje é assim, é você se ajoelhar e você se inclinar e encostar a cabeça no chão. E isso chama-se prostrar-se, tá? Isso acontece dentro do judaísmo até hoje. Isso acontece dentro do islamismo até hoje. No mundo islâmico eles oram 5 vezes por dia. Então eles colocam um tapetinho no chão, tá? E eles então se curvam na direção de Meca, e eles se ajoelham e botam o rosto no chão. Essa é a ideia. E essas são as palavras que estão aqui nesse texto. O povo não apenas cantou louvores, mas aquele povo se curvou e orou ao Senhor, e clamou ao Senhor, e buscou a sua face. Uma das grandes características de qualquer avivamento na história é o mover do Espírito Santo, levando o povo de Deus a se prostrar em oração aos pés do Senhor.
Foi isso que aconteceu. Aquele povo, no meio dos louvores, da adoração, se curvaram, colocaram o rosto no chão em oração. Por quê? Porque havia um forte senso da presença de Deus. E queridos, quando a gente sente a presença de Deus, e a gente percebe o mover de Deus entre nós, isso nos leva voluntariamente, nos leva alegremente a se curvar na presença do Senhor e reconhecer que o Rei, a majestade, o Todo-Poderoso está entre nós. Ele é o Deus vivo, presente, aquele que ouve e responde à oração com poder, com misericórdia e com graça. Ele que confirma a fé, manifestando sua graça em resposta ao clamor dos seus adoradores. Há uma sinergia, uma força incrível que acontece. Quando a gente começa a buscar a Deus em santificação, a presença de Deus se revela. A gente sente o mover do Espírito Santo. Você não precisa ir longe. Você já foi a muitos cultos na sua vida, não foi? Tem alguns cultos que você vai, que você sente, olha, tem alguma coisa de Deus acontecendo aqui. Ninguém precisa falar nada não é verdade? Você sente o mover de Deus. Quando você sente aquele mover de Deus, você tem prazer de buscá-lo, porque você sabe que o Senhor está se movendo no meio do povo. Eu não sei o que estava acontecendo naquele dia, mas quando aqueles levitas, aqueles sacerdotes se reuniram, eles sentiram a presença de Deus, e o povo junto com eles, no meio dos louvores, começou a se curvar, colocar a cabeça no pó. Eu me lembro de uma vez, meu filho Michel, adolescente, ele foi a um culto, e ele chegou em casa todo vermelho, sabe o rosto assim, todo vermelho. Falei, o que aconteceu com você? Ele falou, pai, eu estava no culto, mas foi uma presença de Deus, um negócio tão grande, que eu não consegui, eu me ajoelhei, botei a cabeça no pó, e comecei a orar, e fiquei esfregando o rosto no tapete, e aí ficou todo aquele vermelhão que estava lá, Eu falei, misericórdia, filho, olha aí, está tudo queimado a sua testa. Ele falou, mas pai, era um negócio tão incrível, tão maravilhoso, que ele nem sentiu que estava raspando a testa no tapete. Que coisa tremenda. Por quê? Porque quando Deus se movimenta, a gente tem prazer de se quedar aos pés dele, e Deus começa a derramar graça, confirmando que ele está presente, confirmando que ele está ali ouvindo as nossas orações. Dentro do simbolismo do tabernáculo tem uma coisa interessante. Lá no tabernáculo tinha uma lâmpada, e essa lâmpada nunca poderia se apagar. Era missão dos sacerdotes manter com azeite suficiente, tanto de manhã quanto de noite. Eles carregavam aquelas botijas de azeite e não permitiam que a lâmpada se apagasse. De tempos em tempos eles tinham tesouras especiais e eles aparavam o pavio. Por quê? Aquela lâmpada era uma mensagem simbólica, dizendo: o clamor do meu povo não pode parar. Ele tem que estar aqui como uma luz nessa terra, buscando a minha face. E aí o poder da oração começa a ser redescoberto, quando o Espírito de Deus se move no avivamento no meio do povo. Por quê? Porque aí começam os testemunhos, porque Deus começa a ouvir e responder as orações, e os milagres de Deus começam a acontecer, e a gente começa a dizer o que Deus está fazendo, o que Deus fez, como Ele fez, e esse mover de Deus continua se espalhando. Toda vez que starta, que começa um avivamento, Deus começa a revelar o seu poder através da vida de oração do seu povo. Em 1967, a pedido da Cruzada das Américas, que nasceu aqui no Brasil com Rubem Lopes, foi solicitado a uma senhora chamada Evelyn Christensen
que ela fizesse uma pesquisa para descobrir na prática o que acontece quando as mulheres oram. E ela começou a fazer uma pesquisa, e ela escreveu um livrinho, tem aí em português, o que acontece quando as mulheres oram. Mas a coisa mais impressionante não é o livro, é que aquela mulher que era uma pesquisadora, e que não era alguém ligada ao ministério de oração, ela era uma pesquisadora, ela ficou tão impactada com aquilo que ela descobriu, o que acontece quando as mulheres oram, nessa campanha de avivamento que aconteceu em 1967 nas Américas todas, que ela mesma se tornou uma promotora do movimento de oração no mundo inteiro, porque era coisa tão impressionante, tão impressionante. Eu tenho um amigo chamado Samé Maurice. Samé Maurice é um dos pastores mais notáveis que eu conheço no Egito. Ele pastoreia uma grande igreja no Egito. Você vai dizer, existe grande igreja no Egito? É uma igreja de mais de 10 mil membros no Egito. Aquela é uma igreja marcada pela oração. A história dessa igreja é marcada pela oração. A vida desse pastor é marcada pela oração. A história da construção do templo dessa igreja é um milagre de oração. Não sei se você sabe, mas num país islâmico, e especialmente na época em que havia rei no Egito, era proibido construir templos. Não podia ter outro templo a não ser a mesquita. E essa é a única igreja que recebeu permissão do governo para construir o seu templo na praça principal de Cairo, ao lado do Hotel Semiramis. É o centro da cidade. E você vai dizer, mas como é que foi isso? Foi um milagre. O milagre começou quando aquele povo começou a orar e pedir para Deus que gostariam de ter um templo, que não existia templos evangélicos lá, nenhum. E eles começaram a orar por um milagre, por uma autorização do rei. E sabe o que vai acontecer? Deus, na sua sabedoria, leva à conversão a filha do rei, a princesa. E ela ouvia a oração do povo, escondida, assistia os cultos. E ela dizia, Senhor, será que o Senhor me colocou aqui nesse palácio para fazer alguma diferença? E um dia ela teve uma ideia. Ela escreveu um edito real para que o seu pai assinasse. E ela disse, como é que o meu pai vai assinar? E você sabe que muçulmano não pode beber, não bebe bebida alcoólica, mas o rei bebia. E ela pensou, quando meu pai tiver bêbado, eu não vou mandar para ele assinar. E ela fez isso. E o rei assinou o decreto bêbado, colocou o seu selo. Mas Deus estava por trás. E com aquele documento eles compraram aquele terreno e construíram o templo no centro da cidade do Cairo. Aquela era uma igreja marcada pelos milagres. Mas anos passados, você já ouviu falar de uma revolução lá no Egito chamada Primavera Árabe? Houve um grande movimento de oração. A Primavera Árabe aconteceu porque assumiu o poder no Egito, da República do Egito, a chamada Irmandade Muçulmana, e eles decidiram colocar a Sharia, a lei muçulmana, como a lei do Egito. E aí começou a haver uma grande perseguição novamente aos cristãos. Algumas igrejas foram invadidas por extremistas e pessoas morreram assassinadas nessas igrejas. Houve atentados a turistas que estavam lá por causa desse movimento religioso que assumiu o poder. E eles começaram uma grande campanha de oração entre os evangélicos. O povo de Deus começou a se levantar por causa da perseguição. Toda vez que há um avivamento, movimento de oração acontece, e milagres e sinais de Deus acontecem.
Eles conseguiram fazer uma campanha de oração que chegou a ter 40 mil crentes no mesmo local. Eu assisti um videozinho de 10 minutos em que eles estavam numa igreja chamada Cave Church, só jovens convertidos do islamismo para o cristianismo, dentro daquela igreja. 10 mil jovens dentro daquela igreja. E naquele momento de oração e louvor, o Espírito Santo moveu aquele povo, e aquele povo começou a clamar: Jesus Cristo é o Senhor do Egito, Jesus Cristo é o Senhor do Egito, Jesus Cristo é o Senhor do Egito, Jesus Cristo. Durante 10 minutos só isso se ouvia, e aquilo era ensurdecedor, aquilo era tremendo, um mover de Deus. A gente assiste o vídeo e diz: meu Deus, o que é que está acontecendo? Isso é no Egito mesmo. Depois de todos esses movimentos de oração, Deus faz algo extraordinário, tremendo. Começa a eclodir no meio da sociedade, não pelos cristãos, que eles são minoria, mas entre os próprios muçulmanos, a chamada Primavera Árabe, a Revolução. E aí os crentes disseram: o que é que nós vamos fazer? Vamos aderir? Não vamos aderir? E olha a sabedoria de Deus. Pastor Samuel Maurício recebeu de Deus a seguinte visão, esse sentimento no coração, e ele levou para os evangélicos: não, nós vamos abençoar. A igreja fica no centro da cidade, e a praça do centro da cidade foi a manifestação mais forte. As manifestações aconteciam ali, as pessoas iam protestar contra o governo islâmico, e o exército vinha, atirava, machucava, tinha brigas ali. Esse pastor é médico, e muitos médicos são membros dessa igreja. Ele esvaziou a igreja e criou um hospital de campanha. Os jovens daquela igreja saíam de padiolas, e todo aquele que estava ferido na praça eles carregavam, seja ele contra o governo ou a favor do governo, e todos eram tratados ali dentro do hospital, na emergência, na triagem, e na porta dos fundos do hospital, não, da igreja, né? E na porta dos fundos estavam as ambulâncias que saíam com aqueles que precisavam ser internados, e estavam ali na triagem o manifestante e o soldado, e o cristão cuidando deles. Passou a Primavera Árabe, primeiro de ano daquele ano seguinte, aquele pastor teve uma visão de Deus para fazer um grande momento de adoração e louvor a Deus, e convidou os líderes agora do novo governo, os líderes que eram do exército, que estavam lá, que apanharam e bateram, os líderes das igrejas, e fizeram um dia de gratidão a Deus. A igreja não cabe tanta gente assim, mas eles colocaram telões do lado de fora, na mesma praça que tinha acontecido tudo isso. E naquela noite compareceram àquele culto 1 milhão de pessoas, na praça principal do Egito. Toda vez que um movimento de avivamento, de santificação começa, um movimento de oração vem, e os sinais de Deus começam a acontecer. Na vida de Ezequias não foi diferente. Se a gente começa a ler a história de Ezequias, a gente vai descobrir, eu vou pregar depois esses textos, porque faz parte do escopo dessa mensagem, não hoje, mas você vai perceber que no meio de todo o avivamento surge um grande problema. Os exércitos de Senaqueribe invadem Judá e tomam todas as cidades fortificadas de Judá, e só falta uma cidade, a cidade de Jerusalém. E aí, esse homem de Deus levanta um clamor junto com todo o povo, mas ele, como o líder daquele povo, ele vai e segura nas pontas do altar, que esse é um símbolo de clamor extremo. Nós estamos morrendo e eu estou pedindo misericórdia. E ele está clamando ali: Senhor, olha as cartas do rei Senaqueribe. Chega o profeta Isaías para ele e diz assim: o Senhor ouviu a sua oração, e não se preocupe, amanhã, a essa hora, não vai ter mais nenhum soldado aí fora.
E você não vai precisar pegar em escudo, nem lança, nem flecha, porque o Senhor ouviu a oração e vai derramar graça. E aí a Bíblia diz o seguinte: e o anjo do Senhor passou aquela noite, e 185.000 soldados foram mortos, porque o anjo do Senhor passou ali. Mas é interessante porque na história de Heródoto, ele fala desse milagre. E sabe o que ele diz? Ele diz que uma peste de ratos invadiu o acampamento de Senaqueribe, roeram as cordas dos arcos, roeram os braceletes onde se empunhavam os escudos, comeram as roupas dos soldados, e eles não tinham condição de luta, e muito provavelmente uma peste bubônica se espalhou naquele local. Eu gosto de ler a Bíblia e ficar imaginando, e eu quero dizer para você o que acontece quando o povo de Deus ora. Quando o povo de Deus ora, Deus move céus e terra, Ele move anjos, mas Ele tem toda a sua natureza na sua mão. E quando o povo de Deus ora, Ele diz assim: soldados do Altíssimo, ratinhos da terra, se levantem. E aí eu gosto de ficar imaginando, né? Essa não está na Bíblia, está na minha cabeça, deixa eu deixar bem claro. Eu fico imaginando os ratinhos todos assim, com a lança na mão, né? Imagina um desenho animado, eles com a lança na mão: sim senhor, pode invadir. E aí não sei quantos milhões de ratinhos entrando, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. O que acontece quando uma igreja ora? O que acontece quando o povo de Deus ora? Os céus se movimentam, graça de Deus vem, milagres acontecem. Na história desse homem, pouco tempo depois ele fica doente. A Bíblia diz que ele ficou muito doente, e ele recebe uma visita pastoral que eu não quero receber. Chega Isaías, imagina seu pastor fazendo essa visita para você, tá? Fala assim: prepara a sua casa porque você vai morrer. Gostou da visita? Né? Horrível, né? Aí diz a Bíblia que ele vira o rosto para a parede, chora e clama ao Senhor. E lá o capítulo 38 do livro de Isaías é o choro de Ezequias, que está escrito na forma de uma poesia linda. Vou pregar esse texto depois, tá? Quando Isaías está saindo no pátio, o Espírito de Deus fala com ele: volta lá, diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele, eu vi as suas lágrimas e que eu vou curá-lo. E quando ele chega lá, o mesmo profeta que disse: prepara a tua casa porque você vai morrer, é o profeta que está dizendo para ele agora: olha, Deus ouviu a sua oração, você vai ficar bom. Ele falou: não sei, acredito na primeira ou na segunda profecia, qual das duas? Esse era o sistema que estava no coração dele. Ele foi muito sincero: que sinal você me dá? Ele falou: pede o que você quiser. E aí, olha só, Ezequias pediu a coisa mais impossível que ele imaginava. Isaías falou: você acha que o relógio adiantar, o relógio de sol adiantar, então o sol parava na escada e ia marcando a hora? Será que se ele adiantar, você acredita? Ele falou: adiantar pode acontecer, mas atrasar nunca vi. Então que ele atrase 15 graus. E sabe o que acontece? O Todo-Poderoso faz um negócio que eu nem sei como pode acontecer. Fisicamente eu não tenho a mínima ideia de como é que pode acontecer, mas aquela sombra atrasou. Porque quando Deus ouve as nossas orações e nós estamos conectados em avivamento, em santidade, coisas extraordinárias de Deus acontecem. São milagres. E aquele rei é curado, e Deus lhe acrescenta mais 15 anos de vida. E se você ler a história, ele tinha um sonho no seu coração, ele queria ser pai e não conseguia ser pai, e durante aqueles 15 anos Deus lhe dá a próxima bênção, e ele tem um filho.
Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque num processo de avivamento, Deus vai despertar o seu povo para a bênção e o poder da oração. Eu tenho aprendido com muita gente, conversando com muita gente, que oração é uma das áreas da vida espiritual em que mais nós temos dificuldade de praticar. Eu não estou falando da oração, aquela oração da hora do almoço, da hora do jantar, na hora de dormir, não. Eu estou falando uma vida de oração, uma comunhão com Deus, você ter o seu tempo para falar com Deus. E eu descobri que uma das razões é porque muita gente entende oração de maneira errada. Oração não é um monólogo. Essa é a grande dificuldade. Se você começar a fazer um monólogo com Deus, só você fala, tá? Olha, se você conseguir orar 15 minutos, você é poderoso demais. Porque você vai em 15 minutos falar quantas mil palavras. Mas quando você descobre que oração é um diálogo, e que oração não é só falar com Deus, mas é ouvir a voz de Deus, é sentir as promessas de Deus, é buscar os sinais de Deus e entender que esses sinais vêm. Ah, queridos, milagres de Deus acontecem. Hoje à tarde eu estava orando e colocando vários assuntos na palavra de Deus e pedindo para Deus respostas. Eu falei, Deus, eu preciso de uma resposta. Essa resposta, aquela outra, e eu vou dando. O Senhor vai falando comigo, põe resposta número 1. Aí eu acrescento, mas isso e aquilo. Resposta número 2, resposta número 3, resposta número 4. Quando eu cheguei na resposta 4, falei, acabou o meu tempo, eu tenho que ir para a igreja, então não dá mais. Mas eu quero te pedir uma coisa, Senhor. Confirma essa palavra, manda um anjo, manda um profeta, manda alguém. Falei isso hoje. Quando a gente estava para sair, a minha esposa abriu o Instagram, olhou e começou a chorar. Falei, o que aconteceu? Tem alguma notícia ruim? O que você viu aí? Ela, lê comigo aqui. E quando a gente começou a ler, era a resposta de Deus. Falei, obrigado, Senhor. Mas quando eu cheguei aqui, uma irmã foi orar comigo lá no gabinete, junto com os diáconos. E ela disse assim, pastor, eu não viria aqui à noite, mas da tarde eu dormi e tive um sonho. E nesse sonho o Senhor falou comigo que eu tinha que vir orar pelo Senhor, por causa disso. E aí eu falei, então ora, minha irmã. Ela falou, eu estava procurando o pastor Douglas Brito para orar. Eu falei, se Deus falou com a senhora, é a senhora que tem que orar, não é o Douglas Brito não. Pode orar. Não tem nada contra o irmão não, viu? Mas né? Se falou com ela, né? E ela começou a orar, chorando ali na presença do Senhor. Quando ela terminou de orar, eu falei assim, minha irmã, hoje à tarde, antes de vir para cá, eu pedi, manda um profeta. A senhora foi a profetisa de Deus aqui. Meus queridos, quando a gente está vivendo um clima de avivamento, Deus desperta o seu povo para a oração. Porque oração passa a ser um diálogo, um mover de Deus, e Deus responde às orações. Às vezes Ele nos dá pequenos sinais, às vezes Ele faz milagres, às vezes Ele fecha uma porta, às vezes Ele abre. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei de uma coisa: quando o povo de Deus ora, coisas extraordinárias de Deus vão acontecer. Eu fico pensando no que Deus vai fazer aqui nesse lugar. Quando a centelha desse avivamento pega fogo aqui, e esse sentimento não for uma mensagem, mas for o mover de Deus no seu coração, no meu coração, e a gente começar a se movimentar nessa direção. Eu fico pensando no que Deus pode fazer nessa campanha que a gente vai fazer agora, próximos meses aí, de Casa de Paz. Meu sonho é que a gente possa entrar em pelo menos 200 casas dessa cidade, de pessoas que não conhecem Jesus,
E nessas casas a gente vai orar por elas durante 6 semanas, porque casa de paz é isso, a gente ora e lê a Bíblia, em meia hora e vai embora, mas a gente deixa a palavra de Deus. Eu tenho certeza que sinais de Deus vão acontecer nas 200 casas, e Deus vai confirmar a mensagem que a gente vai estar pregando nesses lugares, e as pessoas que se converterão vão dizer assim: eu sei que Deus existe, porque Ele tocou a minha vida. É isso que acontece num avivamento. Quando nós oramos, algo extraordinário acontece, porque a gente está entrando numa dimensão que às vezes a gente não entende. O que está acontecendo quando você está orando? Olha só o que a Bíblia diz em Hebreus 4, verso 16. Olha só a palavra do Senhor. Ele diz assim: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. A gente entra na sala do trono. Você tem uma audiência privada com o Todo-Poderoso. Está entendendo? E ele diz: pode entrar com ousadia na sala do trono. Sabe por que a gente pode entrar com ousadia? Porque a gente tem um sumo sacerdote que intercede por nós, chamado Jesus Cristo Senhor. E é Ele, e é em nome dEle que a gente entra na sala do trono. E aí, esse Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, porque Ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, está na Bíblia, Ele é que se manifesta com graça na nossa vida. Se a gente entendesse o privilégio, há um mover do Espírito Santo no nosso meio, tenho certeza disso, mas há muita coisa que Deus quer nos ensinar, e a gente precisa aprender primeiro a se santificar, e depois a se prostrar diante dEle, gastar tempo na presença dEle, e aí a gente vai experimentar algo extraordinário do Senhor. A minha pergunta é: você conhece, você vive a bênção e o poder da oração na tua vida? A sua oração é um monólogo ou um diálogo? Queridos, aprenda a orar como um diálogo, você vai ver que coisa tremenda que é, porque Deus se manifesta através de gente simples. Deus se manifesta através de pessoas simples que estão buscando a face dEle com inteireza de coração. Um dos grandes avivalistas do passado foi Tozer. Tem vários livros dele em português, um melhor que o outro. Geralmente os livros dele são pequenininhos, fáceis de ler, maravilhosos. A gente lê assim numa sentada. Eu gosto demais dos escritos de Tozer, um dos grandes evangelistas do passado. E um jovem pastor, um dia, começando o seu ministério, chegou perto de Tozer e disse assim: Tozer, por favor, estou começando o meu ministério, me ensina o segredo de ser um cara assim que nem você, um evangelista, né, tal. E aí Tozer disse para ele assim: olha, se encontre comigo todo dia às 6 horas da manhã na praça tal. Bom, o menino estava começando o ministério, muitas pressões, muitas dificuldades, muitos problemas. Passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. Ele nunca foi. Vários anos se passaram. E no meio de uma grande crise ele lembrou que Tozer estava sempre naquela praça às 6 horas da manhã. E aí ele chega, depois de muitos anos, encontra Tozer sentado naquela praça orando. E enquanto ele se aproxima, Tozer olha para ele e diz assim: você demorou bastante, hein? Mas senta aqui que eu vou te ensinar o segredo. Sabe, queridos, às vezes a gente passa uma vida inteira sem perceber a bênção que Deus está dando para a gente. Há coisas que Deus vai fazer que você nunca vai poder fazer. Há milagres que você nunca vai poder realizar. Há transformações que a gente não pode fazer. Não tem como fazer, só Deus. Tem coisa, querido, que você que acha que tem o controle, vai descobrir que não tem controle nenhum.
E aí o Senhor diz assim: por que você não descansa em mim? Talvez a lição mais difícil para mim seja essa. Quando Deus diz assim, descansa em mim, eu fico nervoso. Eu tenho que falar a verdade. Porque eu sou um cara de ação. Eu sou um cara de agir. Eu pergunto para Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? E Deus diz, eu não quero que você faça nada, fica quieto. Aí é ruim demais. Ele fala, como o Senhor fica quieto? Fica aí quietinho, que eu vou fazer. Eu imagino o coitado do Ezequias. Ezequias era um homem de ação. A Bíblia diz que ele se preparou para a guerra. Ele fez um segundo muro, fez uma segunda muralha. Ele estava preocupado que não houvesse água na cidade. Ele fez um canal subterrâneo, pegando águas das fontes secretas e entrando dentro da cidade de Jerusalém. Eu tive o privilégio de entrar nesse canal que foi descoberto pela arqueologia. Ele sai de uma fonte de águas e entra dentro da cidade subterraneamente. Você pode hoje andar a pé por aquele canal, tem água até hoje naquele canal. E aquele canal foi feito para proteger a cidade. A Bíblia diz que ele tapou todas as fontes que existiam em volta da cidade para que o exército inimigo não pudesse acampar por muito tempo ou tivesse muita dificuldade de acampar. Ele fez tudo o que ele podia, mas todas as cidades caíram e agora o exército de Senaqueribe já havia cercado a cidade de Jerusalém. Ele só podia fazer uma coisa: entrar no templo, apresentar as cartas, segurar na ponta do altar e orar. Mais nada. E ainda Deus disse para ele assim: espera, porque você não vai precisar de estratégia militar. Para Josué ele diz, olha, marcha, lembra disso? Marcha, 7 dias, 7 vezes, tal, né? Para ele não tem estratégia nenhuma, você vai ficar quietinho e veja o que eu vou fazer. Quando a gente ora, às vezes Deus vai dizer para você assim, fica quieto e espera, e veja o que eu vou fazer. E se você for como eu, você vai ter que aprender a descansar no Senhor. E talvez essa seja uma das ordens mais difíceis para mim. Quando Deus diz assim, fica quietinho, não faz nada. Só espera. Mas o tremendo é que quando a gente crê e a gente obedece, mesmo sem você ter feito nada, milagres de Deus acontecem. Isso aconteceu aqui nessa igreja. Quando eu me reuni com a liderança dessa igreja, eu conversei com eles dizendo assim, não creio que Deus possa abençoar uma igreja com tantos processos na justiça. Deus precisa nos ajudar a terminar com esses processos. Não é de Deus isso é pecado, é uma vergonha. Mas eu não podia fazer nada. E eu não fiz nada, a única coisa que eu podia fazer é esperar. Dia 12 de dezembro eu cheguei aqui, dia 23 de janeiro, e eu não fiz nada. Quem fez foi o povo de Deus dessa igreja, que se articulou, mas eu não fiz nada, porque eu nem sabia o que fazer. Dia 23 de janeiro, todos os processos foram extintos, porque há um Deus todo-poderoso no céu que ouve e responde às orações. Tem vezes que você não vai fazer nada. Você não é o ator, você é o coadjuvante. O ator, o executor é o Deus Todo-Poderoso. Por isso a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você está entendendo? Se você quer experimentar algo do poder de Deus em sua vida, então você precisa de uma comunhão mais forte e franca com o Senhor. Você quer ver os milagres de Deus? Então descubra o segredo. O segredo não são os livros, não são os lugares, não são as pessoas, não são os métodos. O segredo é o Senhor. Um amigo meu, pastor, lá no sul, já falecido, ficar velho é ruim, né? Porque a gente tem que falar de alguns que já foram, né? Que a gente está na fila também, né? Vamos lá. A questão é a seguinte: esse colega
foi a um grande avivamento que aconteceu no meio da África. Ele pôde visitar aquele lugar de transformação, e ele estava muito incomodado, falou com aquele líder do avivamento, e ele disse para daquele líder do avivamento: por favor, me conta o segredo de um avivamento desse durar 25 anos, naquela época já estava durando 25 anos, e aquele velhinho foi mostrando isso aqui, que Deus estava fazendo, o hospital que tinha sido construído, o não sei o que, aquilo outro, e ele tinha um horário para ir embora, ele tinha uma janela de tempo, e o velhinho dizia para ele: eu já vou te contar o segredo, eu já vou te contar o segredo, eu já vou te contar o segredo. E aí, quando chegou no final da tarde, que ele achava que não ia mais dar tempo, o velhinho levou ele para uma choupana, pegou um giz e riscou o chão com um círculo. Ele olhou e falou: está parecendo uma macumba do Brasil esse negócio, né? Aquela roda, né? Ele fez aquela roda ali e falou: entra aí dentro. E ele entrou meio desconfiado. Aí olhou bem sério para ele e disse assim: você quer saber o segredo? Não saia desse círculo antes de você se resolver com Deus. Esse é o segredo. O segredo tem nome, é o Senhor da nossa vida. Não saia da presença dEle sem se resolver com Deus. Não saia, se tiver que virar madrugada, faz como Jacó, gruda no anjo e diz: não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar, eu quero ouvir a tua voz. Jejua, ora, busca, mas não sai da presença de Deus. Você vai ver que o céu vai se abrir e Deus vai derramar graça, porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Às vezes a gente não busca de todo o coração. Está na lista de mais um dos acessórios, e Deus não é um acessório, Ele é o centro. Ele é o centro de todas as coisas. Isso vale para o sustento da tua vida, isso vale para todas as coisas, isso vale para o teu casamento, isso vale para a tua profissão, isso vale para a tua missão, para o teu propósito, vale para tudo. Ele é o centro e Ele se revela para cada um dos seus filhos. É assim que funciona. Termino lembrando a história de uma mãe que acompanhei durante alguns anos, um sofrimento muito grande, duas crises muito grandes no coração daquela mãe. Seu filho vivia um problema seríssimo com drogas e vivia também um problema de identidade sexual, no homossexualismo. E essas duas coisas mexiam com o coração dessa mãe. E ela começou a levantar um clamor desse tipo Jacó: não saio daqui. E Deus começou a fazer algo extraordinário. Aquele moço entra numa overdose, quase morre, tem uma experiência de quase morte. E nessa experiência de quase morte, o Senhor lhe aparece, ele tem uma visão. E olha que coisa tremenda, o Senhor diz para aquele moço: você ia morrer, mas por causa das orações da sua mãe, você vai ter mais uma oportunidade. Não perca a última oportunidade. Quando ele volta daquela crise, dessa overdose, sai do hospital, ele conta para sua mãe e diz: mamãe, eu tive uma visão, e nessa visão Jesus me apareceu e me deu essa mensagem, e eu quero começar tudo de novo. Aceitou ir para uma clínica de reabilitação, está fazendo o seu tratamento e tratando todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque talvez você não consiga entrar no cerne dos problemas, mas há um Deus Todo-Poderoso que tem meios inusitados de fazê-lo. Eu não sei se esse moço vai permanecer na fé ou não, mas eu sei que Deus respondeu a oração daquela mãe e visitou aquele moço e falou com ele, e ele está num processo de Deus na vida dele. O que vai acontecer vai depender dele e de Deus, se de fato isso for uma coisa que ele vai guardar no seu coração e na sua alma ou não. Mas o importante é que Deus responde às nossas orações. Eu vim aqui hoje
para dizer para você que um dos sinais de um genuíno avivamento é quando o coração do povo de Deus se abre para a oração. É quando a agenda da igreja se abre para a oração. Não como um evento. Às vezes a gente não entende isso, né? Não são os eventos de oração que fazem a agenda funcionar. Eu posso ter reunião de oração 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 9 da noite e não ter ninguém. O que acontece é que quando o povo de Deus se desperta, não tem agenda. A gente vai ver o grupinho orando ali, lá, lá, porque o mover de Deus está se manifestando entre nós. Eu estou orando para que a sua casa seja uma casa de oração. Eu estou orando para que lá um grupo musical que se reúna, antes de ensaiar, ore ao Senhor e conheça o poder de Deus, para entender o que eles estão fazendo, porque é missão de Deus e sem o poder de Deus não vai funcionar. Uma escola dominical se reúna, primeira coisa que faço é buscar a presença do Senhor. Mas que não pare aí, que a gente ore na rua, que a gente ore no trabalho, que a gente ore por pessoas, porque Deus vai manifestar a glória dele no meio do seu povo. O que eu estou falando é a coisa mais natural que tem. E a Bíblia chama de fundamentos da fé. Não tem nada novo. Você não está ouvindo nada novo. Quantas vezes você já ouviu que precisa orar? Agora a pergunta é: como você tem orado? Como você tem respondido ao falar de Deus na sua vida? Eu oro a Deus para que isso não seja o movimento de uma agenda, de uma estratégia, porque se for, quando passar a campanha vai acabar. Agora, se isso for mover do Espírito, isso vai ser parte da nossa essência de vida. E quando isso passa a ser a essência da nossa vida, ninguém segura, porque é o mover do Espírito Santo em nós. Fica de pé para a gente adorar a Deus juntos aqui, a gente encerrar esse culto. Eu creio no poder da oração. E você crê? Crê mesmo? A minha pergunta é: tem alguma coisa impossível para Deus? Tem ou não? Você crê mesmo? De todo o coração? Quantos aqui tem promessas de Deus que ainda não aconteceram? Levanta bem alto a mão aqui. Tem promessa de Deus que não aconteceu? Clama e pede para Ele abreviar o tempo. Tá? Clama e pede para Ele abreviar o tempo. Tudo que Deus promete, Ele vai cumprir. Mas você pode acelerar. Então a gente vai clamar por isso. Quando a gente está clamando, a gente está dizendo: Senhor, dá outra oportunidade, faz de novo, faz outra vez, não para não, Deus, abre uma porta nova, tá? Quantos querem ouvir uma promessa de Deus? Levante a mão. Você quer uma promessa de Deus? Você está buscando uma promessa? Então, busca, porque esse Deus vai te dar promessas. Quantos aqui já tiveram orações respondidas? Levanta bem alto a mão aqui, vou levantar as duas. Esse aqui é o testemunho de que Deus ouve e responde as orações. Agora, por que a gente não ora? Porque o inimigo sabe que se o povo de Deus se santificar e aprender a orar, ninguém segura o povo de Deus. Então, qual é a estratégia de Satanás? É entulhar a tua vida. Ele vai encher a tua vida de tanta coisa e você vai ficar tão aflito com tanta coisa que você não vai aprender a orar. Porque para orar a gente tem que ter um tempo livre na presença do Senhor. Um tempo de santidade, de busca. E talvez a coisa mais difícil nos dias de hoje seja separar esse tempo. E não é porque falta tempo, é porque a vida da gente está entulhada.
Eu ouvi uma vez um sermão do Dr. Shedd que me impressionou. Ele falou sobre os consumidores do tempo. Como é que o inimigo entulha a nossa vida, colocando no meio da gente consumidores do tempo. E ele falou do dom precioso que Deus deu a todos nós, chamado tempo. E o inimigo então consome o nosso tempo. Vamos pedir a Deus sabedoria para administrar o nosso tempo, para colocar as prioridades no lugar certo. Outras vezes o inimigo impede a nossa vida de oração pelo nosso ativismo. Na minha vida é assim. Eu quero saber o que eu tenho que fazer. E o Senhor diz para mim assim: enquanto você dorme eu trabalho, aprende comigo aqui. Várias vezes Ele me falou isso. Você está ansioso? Fala comigo. Enquanto você dorme eu trabalho, fica aqui na minha presença. E eu preciso aprender isso. Eu não sei qual é a tua luta, eu estou falando da minha, tá? Mas eu estou falando da minha para você. Mas eu sei que Deus tem coisas extraordinárias para fazer na tua vida. Vamos orar juntos agora? Curva a tua fronte, fala com Deus você. O que o Espírito Santo ministrou para você hoje? O que você vai levar para a sua casa? O que você vai levar para a sua vida? Qual é a mensagem de Deus que você está dizendo: Senhor, essa é minha, não é do meu vizinho, não é do meu amigo, não é do meu marido, não é da minha esposa, é minha, não é da minha filha. E responde para Deus: Senhor, me ensina a orar. Foi isso que os discípulos disseram para Jesus: ensina-nos a orar. Porque eles também não sabiam, mas aprenderam. E eles revolucionaram o mundo com o avivamento que Deus derramou na terra, numa primeira era do cristianismo. Senhor, escuta a oração do teu povo agora e abençoa-nos. Ó Pai, que bom seria se a cidade de Niterói pudesse olhar para esse templo e dizer: ó, ali é uma casa de oração, onde o povo ora e as coisas acontecem. Se isso se espalhar por essa cidade, vai ter fila para entrar nessa igreja a qualquer hora do dia, porque as pessoas estão buscando o Senhor sem saber aonde encontrar, e buscando respostas do Senhor sem conhecer o Senhor. Mas quando tem um povo que ora, que busca, e as coisas tremendas da tua graça começam a acontecer, a fome de Deus se espalha por essa terra. E aí, Senhor, milhares e milhares de pessoas se convertem. Ó Pai, derrama esse tipo de avivamento no meio de nós. E que esse templo seja conhecido nessa cidade, casa de oração para todos os povos. Como o Senhor escreveu nas Escrituras Sagradas, que o Senhor queria que a tua casa fosse conhecida assim. Que aqui fosse o lugar do estrangeiro, do aflito, do que está oprimido, do que está precisando de libertação, daquele que busca respostas. E aqui encontra em Jesus a maior de todas as respostas, o pão da vida, que nos dá vida eterna. Escuta, Deus, o nosso clamor e abençoa. Mas começa na minha vida. Começa na minha vida, Senhor. Começa na minha vida. Continua na vida de cada um dos meus irmãos. E nos dá o privilégio de viver esse tempo. Eu clamo em nome de Jesus, que o Senhor se movimente entre nós. E que o mover da oração não seja um programa da igreja, mas seja o sentimento da alma de todo o povo que diz: eu quero estar aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Escuta, Deus, a nossa oração e abençoa. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Canta com